Eu quero convidar a igreja a abrir a Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 3. Gálatas 3, vamos ler os versículos de 23 a 29, onde está escrito assim: mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para esta fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Amém. Os irmãos podem sentar. Nós sabemos que Deus anuncia tudo isso que está acontecendo hoje, desde o seu chamado em Abraão. Ele diz a Abraão: em ti e na tua descendência, benditas serão todas as famílias da terra. Então, quando Deus fala isso para Abraão, ele está expandindo a bênção e a salvação para todos, sejam gentios, sejam judeus. E quando vem Jesus Cristo, e Jesus Cristo paga o preço, compra logo toda a humanidade com seu sangue, ele abre a justificação para todos, e quando ele sobe, ele envia o Espírito Santo. Nós falamos sobre isso quinta-feira. Quando o Espírito Santo vem, ele começa aqui na terra um período novo, um período que o universo nunca viu. Ele começa o que nós chamamos últimos dias, porque os últimos dias começaram com a vinda do Espírito Santo, no dia de Pentecostes. Isso está escrito em Atos 2, versículo 17. Vem para a terra uma raça eleita, uma raça diferente das outras raças, um sacerdócio real. Começa uma nação santa, diferente de todas as nações da terra. Um povo que é absolutamente de Deus, com o objetivo de manifestar e de mostrar ao mundo as virtudes de Deus. Só que Jesus Cristo diz que todo o poder para que o evangelho chegue aos confins da terra será trazido para a terra pelo Espírito Santo. Ele diz em Atos 1, não vos convém saber tempos nem épocas, mas recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e então sereis meus testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Agora, que poder é esse? Para que é esse poder que o Espírito Santo traz para nós? Poder para testemunhar. Ninguém pode testemunhar de Deus sem ter o poder de Deus. Como? Uma igreja, uma vida completamente encharcada no pecado, não pode dar testemunha de um Deus que é santo. Então, o Espírito Santo vem trazer o poder
para nós lutarmos contra o pecado. Porque o pecado, a sua raiz está em nós. Nós temos tendência para o pecado, inclinação para o pecado, mas nós não podemos lutar sem o Espírito Santo, porque isso foi feito na lei. A lei veio, Deus deu toda a sua lei para o povo aprender a lutar, mas eles não tinham o Espírito Santo. O que acontece? Chegou uma hora que eles decidiram: não há como cumprir a vontade de Deus. Porque, vou dar um exemplo, um homem olhava com uma mulher passando, sentia um desejo por ela, maquinava pecado, descobria: pequei, se eu morrer agora, eu vou para o inferno. Aí ele corria, comprava um cordeiro, trazia ali no átrio do templo, os sacerdotes botavam o animal no altar de holocausto, prendiam as 4 patas, o homem vinha, botava a mão sobre o animal, se fazia um com ele, os sacerdotes sacrificavam um cordeiro. Aí, quando acabava de fazer tudo, ele saía de lá. Agora o cordeiro morreu no meu lugar. Ele levou a minha culpa. Saía dali, passava a outra daquela bem bonitona. Ai, pequei de novo. Cada vez que pecava, tinha que matar um cordeiro. Chegava um momento que ele não aguentava mais. Então, a lei serviu para mostrar a nós a impossibilidade de cumpri-la sem o Espírito Santo. Agora, quando vem o Espírito Santo, ele vem e ele vai possibilitar a você o poder para você vencer. Não significa que você vai deixar de ser pecador. Significa que agora você tem o poder para vencer o pecado que tenazmente nos assedia, como diz o autor da carta aos Hebreus. Então, este poder que vem para nós podermos lutar contra os nossos desejos, contra as nossas tendências, contra as nossas inclinações, para lutar, e é dessa forma que nós vamos testemunhar que nós somos filhos de um Deus santo. Mas também veio o poder para suportarmos o sofrimento, porque deve ser terrivelmente doloroso você sofrer sem ter Deus. Eu me lembro como foi importante para mim, no momento que eu fiquei viúva, e menos de um ano minha filha morreu, eu tenho que enfrentar isso tudo, e se eu não tenho Jesus na minha vida, o Espírito Santo me dirigindo, e se eu não tenho a certeza de que eu tenho um pai, que eu pertenço a uma família, é tão importante esse Espírito me apontando: você não está sozinha, você não está viúva, você não está órfã, você tem pai, você tem uma família, você é propriedade de Jesus Cristo, eu estou aqui. É importante que nós possamos nos assenhorar disso tudo. A Bíblia, quando Jesus Cristo fala, ele diz: olha, recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, aí sim, então, sereis meus testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Jesus Cristo deu uma ordem. Então, quando o poder vem, no dia de Pentecostes, vem o Espírito Santo.
Aqueles discípulos, a Bíblia diz, que eles botaram o mundo de cabeça para baixo. Você imagina, eles tinham toda a palavra, agora eles têm o poder, junto com a palavra, houve a explosão na vida deles, e nós lembramos que em 3 horas eles fizeram o que não fizeram em 3 anos com Jesus. Começa o testemunho em Jerusalém. Os discípulos começam. Só no dia de Pentecostes, 3.000 almas foram impedidas de ir para o inferno. Mas aí vai começar o testemunho, o poder dentro de Jerusalém, onde Jesus diz: Jerusalém, de que forma esse poder é visível agora? Nós vamos ver no capítulo 3 de Atos. A Bíblia diz que havia um coxo de nascença que era levado diariamente e deixado à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Olhe bem. Primeiro, Atos 3 nos diz: ele era coxo de nascença. Significa maldito, porque os judeus acreditavam que uma pessoa que nasceu com defeito físico, ele era maldito, porque ele pecou antes de nascer, ou seus pais pecaram. Lembra no capítulo 9 de João, quando os discípulos viram um cego de nascença passar, eles perguntaram para Jesus: mestre, quem pecou? Foi ele ou seus pais para que nascesse cego? E Jesus simplesmente diz para eles: olha, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Mas você vê que o conhecimento dos discípulos era esse: ele ou seus pais pecaram antes dele nascer. Então, uma pessoa que nascia ou cego, ou coxo, qualquer defeito, ele era maldito. Ele não podia entrar no templo, ele não podia casar, ele era maldito de tudo. E a Bíblia diz em Atos 3 que Pedro e João subiram ao templo na hora nona, para a oração da hora nona. Quando passavam na porta do templo chamada Formosa, ali encontraram um coxo de nascença, que era levado diariamente para pedir esmola aos que entravam. Quanto tempo este homem estava ali? Quanto tempo ele era posto naquela porta do templo chamada Formosa? Há quanto tempo? Todos os dias ele era posto lá, porque a Bíblia diz diariamente. Nem todas as pessoas iam todos os dias, porque a oração da hora nona é a oração por pecados ocultos. Mas nem todas as pessoas iam, mas ele ia. 365 dias por ano o homem ia. Ele estava lá. Então ele conhecia tudo o que se passava lá dentro, porque ele ouvia todas as orações, todos os hinos, toda a palavra. Ele estava por dentro de tudo que se passava lá dentro, mas ele estava fora. Ele não podia entrar. Ele era maldito. Até que um dia, esse homem foi guardado ali para que aprendêssemos alguma coisa. Quantas vezes ele viu Jesus entrando e saindo? Quantas vezes Jesus viu aquele homem? E os discípulos? Só que agora o Espírito Santo já veio. Agora Pedro e João
vão subindo para o templo para a oração da hora nona, viram um homem. O homem botou a mão, baxixe, que é o modo de pedir esmola. Pedro e João disseram, olha para nós, ouro e prata, não temos para te dar, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo. Ô Nazareno, quer dizer, lembra dele, que tantas vezes passou aqui? Anda, pegou assim, levantou o homem. A Bíblia diz que o homem se firmou, de um salto, ele não foi para a rua. Ele não foi para o meio do povo. De um salto, ele pulou para dentro do templo. Você entendeu? Ele pulou para dentro do templo. Ele estava fora, mas agora, pelo nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, a maldição está impedida na vida dele. Aqueles que antes eram malditos, separados, impedidos, recebem a graça de um novo momento na terra, de um momento onde o preço de todos está pago, onde o nome de Jesus é proclamado, onde o Espírito Santo vem operar com poder através dos discípulos. Nós vemos um impedimento sendo anulado totalmente, logo em Jerusalém. Por causa disso, nós vamos ver que os líderes religiosos em Jerusalém não aceitam milagre pelo nome de Jesus, como os saduceus não acreditavam na ressurreição. O discurso de Pedro após isso é uma afronta para eles. É interessante que o milagre estava na frente deles em pé e andando, porque todo mundo sabia que aquele homem era coxo de nascença, estava há anos ali, mas eles não aceitavam. O milagre em pé, gritando firme, eles não aceitavam. Nós sabemos que a coisa foi ficando difícil. Pedro e João ameaçados, até foram presos. Em decorrência disso tudo, o evangelho vai ter que sair de Jerusalém. Essas coisas começaram a acontecer ali por causa desse milagre que tanto os líderes negaram. A igreja subiu de 3.000 para 5.000. A Bíblia diz que houve um acréscimo de 2.000 pessoas por causa da cura desse coxo de nascença. Mas vai haver a perseguição, os cristãos se espalham. E Jesus tinha dito, Jerusalém, toda a Judeia, Samaria até os confins da terra. Por quê? Jesus Cristo botou essa ordem. Por que não foi direto para os confins da terra? Porque tinha que passar em Samaria, porque Samaria é uma ponte. Porque os samaritanos eram judeus, como nós dizemos, misturados. Era uma mistura de gentios e judeus, porque quando houve a separação das tribos, as tribos que vieram para o norte, com a capital em Samaria, eles se misturaram com os povos gentílicos. E os que ficaram em Jerusalém, na parte mais alta, eles eram judeus de raça pura, tinham pedigree. Então, os samaritanos eram um povo mestiço, metade judeu, metade gentio. Eles tinham o seu próprio templo. Você vê a mulher samaritana dizer para Jesus Cristo: nossos pais adoram nesse monte, mas vocês, os judeus, dizem que é em Jerusalém que se deve adorar. Eles tinham o seu próprio templo.
o seu próprio sacerdócio, separado de Jerusalém. Agora, você vê o evangelho alcançando Samaria. E vai haver alguma coisa nova. Quando o evangelho chega em Samaria, outro excluído vai ser inserido no reino. Em Jerusalém, o primeiro excluído, todo coxo, todo paralítico, todo cego, todo aquele que nascer com defeito, não pode entrar no templo, porque é maldito. Aqui em Jerusalém, Deus provou que agora não. A porta está aberta e é pela fé que se entra no reino, pela fé no Filho de Deus que se entra no reino. Agora chega em Samaria, nós vemos que o evangelho está sendo anunciado. Filipe, que antes tinha sido um dos diáconos, agora ele está com esse ministério de evangelismo. Está ficando lindo a obra de Deus lá em Samaria. Enquanto ele está ali, o anjo falou para ele: Filipe, dispõe-te e vai para o lado do sul. No caminho que desce de Jerusalém para Gaza, ele se encontra vazio. Filipe levantou, foi, chegou lá, pensou: esse é o caminho que desce para Gaza, e eu estou aqui. Vinha descendo um homem que, para os judeus, ele era separado, impossível de entrar na congregação. Era um eunuco. A Bíblia diz que estava de volta, eis que um etíope, versículo 27 do capítulo 8 de Atos, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera a adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Este homem, ele não era desse lugar que nós chamamos Etiópia hoje, ele era da Núbia, no sul do Egito, a 200 quilômetros de Jerusalém. Este homem, a Bíblia diz que ele era eunuco. Por que eu estou dizendo que ele era separado? Porque em Deuteronômio, no capítulo 23, está escrito: aquele a quem forem trilhados os testículos, ou cortado o membro viril, não entrará na Assembleia do Senhor. Mais um separado pela lei. O que nasce com defeito está separado. O eunuco está separado, não pode entrar. Então agora o poder veio para tirar a separação. Quando ele vinha lendo o profeta Isaías, Filipe estava ali. O Espírito diz para Filipe: acompanha esse carro, segue. Filipe viu que ele estava lendo o profeta Isaías, e simplesmente nós lembramos que naquela época, principalmente os discípulos, eles liam a palavra de Deus em voz alta. E Filipe percebeu que ele estava lendo o profeta Isaías, capítulo 53, principalmente com dúvida no versículo 7 e 8, que fala exatamente do Messias sofredor. E quando Filipe perguntou para ele: compreendes o que vens lendo? Ele disse: como poderei compreender se alguém não me explicar? A Bíblia diz que Filipe começou por aquela parte da Escritura, anunciou-lhe a Cristo.
Pronto. Nós vemos o homem se render a Jesus Cristo, ser batizado, e diante dele, Filipe é arrebatado para Azoto. Vamos parar aqui um ponto para ver. Este homem sabia que era eunuco, sabia que era separado, sabia que não poderia entrar no templo, mas ele rodou 200 milhas, meus irmãos, para vir a Jerusalém adorar, mesmo sabendo que ele ficaria de fora. Você viu o coração dele se movendo? Você vê o desejo que ele tem de pertencer? Você vê um sonho que ele vai buscar? Olhar, pelo menos de longe, a congregação do povo de Deus. Existia no coração dele um desejo maior. E quando ele vem voltando já para casa, Deus vai encontrá-lo no caminho. Você não vai voltar para casa de mãos vazias, porque o meu filho já veio, o meu espírito está na terra. Não é mais pela lei, é pela fé no meu filho que você vai entrar. E ali, este homem é batizado e ele confessa com a sua voz: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele fez a sua confissão pública de fé. Os cocheiros ouvindo, Filipe ouvindo e ele abrindo a boca. Então esse homem agora é inserido, ele vai com todo o júbilo de volta para a sua terra. Mais um que é inserido no reino, aquele que era separado, que era condenado, agora ele é inserido no reino pela fé em Jesus Cristo. A Bíblia diz que Samaria, então, é um ponto, a Bíblia deixa clara, é uma ponte dos judeus para os gentios. Aqui, Deus em Samaria vai inserir mais um separado. E daqui de Samaria para os confins da terra, agora Deus vai alcançar os gentios, e o primeiro deles está no capítulo 10 de Atos, que é Cornélio. A Bíblia diz que Cornélio é um gentio, não é? Ele não era eunuco, ele não era cego de nascença, nem coxo de nascença, pelo contrário, era um centurião de uma corte romana, mas ele estava separado, porque para entrar no reino só tem uma porta, e essa porta se chama Jesus Cristo. E quem não vai através de Jesus Cristo não entra. Mas esse gentio era piedoso, era um religioso. Então a Bíblia diz que ele era um homem que ele orava a Deus, não é? Temente a Deus, fazia muitas orações e de contínuo dava esmola aos pobres. Olha as características deste homem. Ele era piedoso, temente a Deus, fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Jesus Cristo vem para trazer o grande momento que Deus prometeu a Eva. Deus diz para Eva, diante do diabo que estava ali no Éden, travestido de serpente: Deus diz, é eu que vou fazer,
porém inimizade entre a tua descendência e o seu descendente. Ele te ferirá o calcanhar, mulher, mas o teu descendente lhe esmagará a cabeça, o domínio e o poder. Então, quando Deus traz esse descendente, a Bíblia diz aqui lá em Gálatas 4, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Quando Jesus vem, ele agora vem para resolver. E ele resolve, ele é o Cristo. Ele é a solução de Deus para a humanidade que estava perdida. Para entrar, só se for por Jesus, ele diz: eu sou a porta. Eu sou a porta. Cornélio era piedoso, temente a Deus, de contínuo fazia orações, dava esmola aos pobres, mas cadê a porta? Ele nunca tinha se rendido a Jesus, ele nem sabia sobre Jesus. Quando nós olhamos para isso, eu gostaria de dar uma paradinha aqui, para lembrar os irmãos uma coisa. Quando nós lemos em Apocalipse 8, a Bíblia diz: quando o Cordeiro abriu o 7º selo, fez silêncio no céu cerca de meia hora. Os homens gostam de dizer que esse é o versículo que prova que no céu não tem mulher. Mas os homens, eles nem sabem. Fez silêncio no céu porque eles estavam comendo. Só de passagem. Por quê? Porque o momento é célebre. A Bíblia diz que entraram 7 anjos. A cada um deles foi dada uma trombeta. Cada anjo segura a sua trombeta. Todos prontos para começar a tocar as trombetas, entra um outro anjo. Esse anjo que entra, ele traz na mão um incensário de ouro. E ele pega fogo do altar, coloca. Você vai ver o que é que está dentro do incensário de ouro, e muito incenso. O que tinha dentro do incensário de ouro? As suas orações e as minhas. A oração de todos os santos estava lá. Então o anjo vem e perfuma com incenso e o fogo do altar a presença de Deus. A oração sua é que perfuma a presença de Deus. Ele diz a oração de todos os santos. Os santos são aqueles que se renderam a Jesus Cristo. A Bíblia não nos dá nenhuma autoridade para dizer que santo é aquele que morreu e depois de morto faz milagre, porque enquanto era vivo não fez. Se faz milagre depois de morto, o primeiro milagre que devia fazer era ressuscitar. O único que morreu e que ressuscitou para a eternidade é Jesus. Quando, digamos, Efésios, quando Paulo escreve a carta para os Efésios, ele endereça a carta aos santos e fiéis que vivem em Éfeso. Ele não escreveu para toda a população de Éfeso, para os santos. Quem eram os santos? Estavam lá sentados, como todos nós, ouvindo a carta endereçada a eles. Ninguém tinha morrido, ninguém tinha feito milagre. Então, é a nossa oração que perfuma o trono do nosso Pai. A oração de todos os santos. Quando você não sentir nenhuma razão para orar, diga: Pai, eu quero orar para perfumar o teu trono.
porque a sua oração sobe para perfumar o trono dele. Deixa eu dizer, agora, quando nós lemos a Bíblia, fica claro que a única oração que atinge o trono é a oração dos filhos de Deus, a oração dos santos. A oração de Cornélio, ele era um homem que temia Deus, ele era um homem piedoso, ele era um homem que dava esmola aos pobres. A oração dele ficava aqui, ó, batendo na porta, mas não entrava, porque ele não era filho de Deus. Você viu? A pessoa pode ser piedosa, pode dar esmola aos pobres, pode ser temente sem ser filho de Deus. Quantas vezes pessoas me dizem, irmã, mas a minha avó era tão boa, ela dava tanta esmola aos pobres. Salvação não é pelas obras, é pela fé em Jesus Cristo. É só Ele. Esmola não traz salvação. Temor de Deus não traz salvação. Bondade não traz salvação. O que traz a salvação é Jesus Cristo. Todo aquele que confessar o nome de Jesus será salvo. E se no último momento clamares por Jesus, serás salvo. No coração se crê para a justiça, com a boca se confessa para a salvação. Então este homem, um gentio, sério, bom, maravilhoso, piedoso, oração dele, ó, ficava batendo a porta, e bateu tanto, que Deus tomou providência. Mandou um anjo dizer a Cornélio, Cornélio, você vai mandar chamar Pedro. Deus deu o endereço de Pedro todinho, para ele vir aí. Por que esse anjo não pregou o evangelho para Cornélio? Ah, porque anjo não prega evangelho. O evangelho foi dado a nós. Anjo não prega. Eu me lembro de uma vez que vou contar rapidamente, eu estava num congresso em Leicester, na Inglaterra. Eles tinham programado um congresso de evangelismo e chamaram vários evangelistas, cada um tinha direito a 15 minutos. E me chamaram também, estava na Inglaterra, e eu pensei, o que é que eu vou fazer? Eu não sou um evangelista, eu falo demais para um evangelista, e não sei fazer apelo. Mas me chamaram, meu nome estava lá bombando nos highlights, por causa de um trabalho que eu tinha feito na Austrália. Aí eu fui. E quando eu estou lá, eu fiquei aprendendo com aquele povo. Aprendendo. Cada um subia, fazia, era uma maravilha. E antes de mim, subiu um homem, um pastor chamado Tom McKinley, da Escócia. E ele subiu, escocês legítimo, magro, seco, cheio de sarda, cabelo vermelho, com aquela roupa bem escocesa. Aí ele disse, eu não vou pregar. Eu tenho 15 minutos, mas eu vim aqui para ouvir essa mulher que veio da América do Sul. Eu pensei, misericórdia. Eu era a única mulher ali. Mas eu quero 5 minutos do tempo para contar uma parábola minha. E os meus 10 minutos que restam eu deixo para ela falar 25 minutos. Eu que já estava em dificuldade com 15. Aí ele contou, quando Jesus chegou no céu, de volta, já tinha ido à cruz, já tinha feito tudo. Quando ele chegou,
Os anjos, arcanjos, querubins, serafim vieram tudo em cima dele. Era aquela confusão de anjo em cima dele, em cima dele. E nós estávamos com muita saudade do Senhor. O Senhor ficou 33 anos, mais 9 meses, mas longe daqui. Nós estávamos com saudade. Que bom que o Senhor voltou. E Jesus lá. Aí o negócio foi acalmando, passou à frente um grande querubim. Senhor, mas nós estamos perplexos, não compreendemos, porque nós seguimos cada momento do seu ministério na terra. Nós não vimos o Senhor tomar uma providência para o seu evangelho ser pregado. Jesus Cristo disse: como não ouviram, eu deixei tudo aos encargos dos meus discípulos. Quando Jesus disse: eu deixei tudo ao encargo dos meus discípulos, foi um mal-estar. Era anjo coçando a cabeça, era anjo andando de volta, era anjo levantando as asas. Silêncio. Passou para frente um arcanjo. A Bíblia só fala de 2 arcanjos, o arcanjo Miguel e o arcanjo Lúcifer. Mas lá no céu deve ter outros. Passa na frente um arcanjo, cheio de autoridade. Senhor, o Senhor, não fique triste, mas de tudo o que nós vimos é que os seus discípulos são atrapalhados. Eles não cumprem o que dizem. Eles brigam entre si. Nós queremos saber qual é outra providência que o Senhor tomou. Jesus disse: eu não tenho plano B. Eu deixei com eles. Eles vão pregar o meu evangelho, ou então eles vão pregar. Mas não se preocupem que eu já estou mandando o Espírito Santo. Agora com o Espírito Santo tudo vai ser possível, porque o Espírito Santo é que vai trazer o poder para que pecadores como nós possamos pregar o evangelho. Por isso, Cornélio teve que mandar buscar o pecador Pedro. O anjo não pôde pregar o evangelho para Cornélio. Quando Pedro chegou, o Cornélio explicou tudo para ele e disse: fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Aí Pedro começou, e o assunto de Pedro é Jesus. A Bíblia diz que o Espírito Santo não esperou Pedro terminar a pregação. Pedro estava falando, o Espírito Santo, a Bíblia diz assim: ainda Pedro falava essas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. O evangelho chegou aos gentios. Aqui na casa de Cornélio, o Espírito Santo não pediu licença. Agora, enfim, o evangelho entra para todos os confins da terra. Agora, aqueles que estavam separados entram pelo nome de Jesus. Todos os gentios são convidados. A porta é Jesus. Todos entram pelo nome de Jesus. O que nós lemos em Atos, agora já não existe mais judeu nem grego. Não pode haver, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Aqueles que estavam separados foram inseridos. O coxo da porta do templo chamada Formosa, que estava separado, foi inserido pelo nome de Jesus.
pela fé no nome de Jesus. O eunuco, que não podia pertencer à congregação, ficava de fora, rodou 200 milhas para ir, 200 para voltar, para ver. Foi inserido no corpo de Cristo. Os gentios todos que estavam separados na casa de Cornélio, agora foram inseridos. A próxima oração que Cornélio vai fazer, não fica batendo a porta, ela entra para perfumar o trono de Deus. Nós vemos que isso é possível a partir de Pentecostes. O que se faz necessário agora, que nós que recebemos esta incumbência, este chamado santo, possamos anunciar. Está livre o caminho, pode ir, anunciar Jesus, todos os momentos, em todos os cantos, mas olhe o que é anunciado. O anúncio do Evangelho é a boa nova, não é a palavra de condenação, é a boa nova da salvação. Nós precisamos dizer ao mundo que o nosso Deus quer perdoar. E para perdoar a todos nós, a cada um, Ele entregou o único Filho que tinha numa cruz, para que nós possamos nos arrepender. Único elemento necessário é que nos arrependamos. E então seremos inseridos no corpo de Cristo. Seremos aceitos filhos de Deus pela fé no seu Filho Jesus Cristo. Assim nós vemos aqueles que estavam separados, considerados amaldiçoados, do lado de fora pela lei. Através de Jesus vem a graça, vem a maravilha. Você sabe, a festa de Pentecostes, enquanto na festa das primícias, eles levavam um molho do trigo ou da cevada, como tinha sido arrancado da terra. Não podia haver mistura. Agora, na festa de Pentecostes, o sacerdote leva 2 pães levedados. Eu vou rapidamente mostrar para os irmãos que isto está escrito a partir de Levítico 23, quando é falado sobre as festas. Levítico 23, a Bíblia fala, nas primícias, versículo 10 do capítulo 23, quando cegardes a terra que vos dou e cegardes a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. E este moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceito. O molho era trazido e o sacerdote movia diante do Senhor. Na festa de Pentecostes, versículo 17, do capítulo 23, das vossas moradas trareis 2 pães, para serem movidos, de 2 dízimas de um efa de farinha serão levedados. Os pães serão levedados. Os pães terão fermento. E se cozerão, são primícias ao Senhor. Olhe bem, o levedo, que nós chamamos de fermento, ele é símbolo de pecado.
Quando se faz a festa dos pães asmos, a festa das primícias, uma das coisas que os judeus fazem é retirar de casa tudo que possa conter fermento. As mães têm o hábito de esconder pedacinhos de pão em determinados lugares que elas sabem onde estão e mandar os filhos procurarem, para que eles aprendam desde pequeno a ir atrás de tudo que pode conter fermento para tirar de casa. Então, no dia de Pentecostes, nessa festa, chega o molho como foi tirado da terra, sem fermento, puro. Na festa de Pentecostes, o sacerdote chega com 2 pães, os 2 com fermento, 2 tipos de pecadores, pecadores gentios, pecadores judeus, juntos num só Pentecostes. Isso acontece no dia de Pentecostes, onde o Espírito Santo vem e se derrama sobre pecadores. Os apóstolos eram pecadores e dali então ele vai levando e anunciando esta salvação até os confins da terra, como nos atingiu até aqui. Então, a Bíblia aqui nos ensina que todos aqueles que estavam separados, a separação é anulada. Depois que o véu se rasga e o Espírito Santo vem. E é isso que nós vamos anunciar. Vamos anunciar que pelo trabalho de Jesus Cristo lá na cruz, não existe mais separação. O véu do templo se rasgou e tudo é possível pela fé no nome do Filho de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.